Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado da suinocultura paulista, que assim como em outros estados produtores do suíno no país, está passando por uma situação extremamente difícil de pressão pelos custos de produção, margens apertadas ou até prejuízo. No caso de São Paulo, sim, o suinocultor operando com um grande prejuízo. E quem vai trazer mais informações para a gente a respeito disso é o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS. Seja muito bem-vindo, Ferreira. Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer voltar a falar com vocês. Estou à tua disposição. Ferreira, em abril a gente começou a ver uma certa movimentação de pequenas recuperações semanais no preço do suíno no mercado independente, não só em São Paulo, como em outras praças produtoras também. E aí, nessa virada para o começo do mês de maio, hoje a gente já está aí no início da segunda quinzena, mas essa primeira quinzena, então, do mês de maio, foi uma primeira quinzena frustrante para a suinocultura, correto? Correto. O mercado está muito difícil para o suinocultor paulista e brasileiro. São duas questões que preocupam demasiadamente o setor nesse momento. Preço de venda contra o custo de produção. A conta, Letícia, não está fechando de forma alguma. Se essa situação perdurar por mais algumas semanas, vai ficar muito difícil para o produtor de suínos no Brasil manter o seu fluxo de caixa e sua atividade. Nós esperávamos, como você bem disse, que maio seria um mês de recuperação nos preços. Está ocorrendo completamente ao contrário. Além de os preços nominais serem piores do que o mês de abril, os nossos custos aumentaram acima do que estava a expectativa. Nesse exato momento, Letícia, o consórcio está fazendo o seu pregão, a tomada de preço de compra de matéria-prima. Estamos surpresos com as altas que estamos encontrando. Então, além do milho e do farelo de soja, os outros ingredientes que compõem o custo também estão com elevação nos preços. Ferreira, e falando especificamente do milho, né, a gente traz informações aqui sempre da Embrapa Suínos e Aves, que calcula, né, os custos de produção, calcula aí com base em vários tópicos, né, que compõem o custo de produção em uma granja de suínos. Claro que o que puxa mais é a alimentação. E nesse mês de abril, né, o que veio puxando mais e que continua nesse mês de maio é justamente o milho, né, que rompeu a casa dos R$100. E aí chega, às vezes bate até nos 105, está flutuando ali, mas sempre acima dessa casa dos R$100. Como é que está a relação de troca entre a arroba suína e uma saca de 60 quilos de milho? E qual seria o ideal? Hoje a relação de troca nossa na região de Campinas é de 1,14. Uma arroba suína compra 1,14 sacos de milho de 60 quilos. O ideal é que nós pudéssemos comprar 2 sacas e meia. Portanto, o produtor, nesse momento, a cada arroba que ele comercializa, ele perde 1,33 sacas de milho na aquisição. Se nós pegarmos o preço do milho hoje na região de Campinas, vezes essa relação de 2,5, nós teríamos que estar vendendo o preço em arroba na região de Campinas a R$ 262,50. Hoje nós estamos vendendo a 120. R$ 262,50 significa R$ 14 o quilo que nós estaríamos vendendo. Portanto, nós temos ainda uma defasagem enorme, muito grande. E isso que nos preocupa. Então, a gente tem essa defasagem, né, hoje, né, baseado na negociação da última quinta-feira da Bolsa de Suínos no mercado independente. A gente tem um preço aí por quilo de R$ 6,40 ou R$ 120 a arroba, e o ideal seria, então,
R$ 14 o quilo, mais do que o dobro, então, do que a gente vê hoje. E o que está acontecendo, Ferreira? A gente vê que no cenário de mercado externo, as exportações estão com um ritmo bom, a China ainda não conseguiu se recuperar de fato da peste suína africana, os casos estão avançando com um pouco mais de lentidão por lá, mas ainda assim não há um controle geral, os preços dos suínos por lá caindo, que o produtor está vendendo aí com medo de perder os animais para a doença. Então, as exportações vão muito bem, obrigada. O que é que está atrapalhando, então, de fato, esse mercado da suinocultura aqui no Brasil? O mercado interno ele está reprimido. O que a gente observa que o mercado interno ele está conseguindo escoar, entretanto com preços baixíssimos, em função do poder aquisitivo da população. Paralelo a isso, a gente observa que as indústrias e os frigoríficos possuem nesse exato momento um estoque de cortes. Então, todos os compradores estão muito conservadores nas suas compras em função desse estoque. Paralelo a isso, nós temos um peso maior nas granjas do que a média normal. Portanto, há um desequilíbrio hoje entre oferta e demanda. Isso vai precisar de algumas semanas para o mercado se adequar para que a gente possa conseguir iniciar uma reação. Nesse momento, o que atrapalha é o mercado interno. O mercado externo, como você muito bem disse, vai bem. Nós não temos dificuldades. Com o dólar caindo, isso pode ser que o preço internacional caia também. Entretanto, a diferença entre o preço do suíno internamente e externo, a grande vantagem ainda para o mercado externo é muito grande. Por isso que as exportações cada vez mais estão tendo uma participação e uma representatividade maior. Então, nesse sentido, Ferreira, que a gente tem um cenário de custos de produção muito alto, né? Muitos suinocultores aí, às vezes precisam comprar, né, esses insumos para alimentação dos animais da mão para a boca, ou seja, acabam ficando à mercê desses preços que a gente tem praticados no momento agora, né, que não conseguiram aí fazer um estoque enquanto os insumos estavam um pouco mais baixos. Então, temos esses custos muito altos, temos uma oferta grande aqui no mercado interno. O que o suinocultor deve fazer no momento? Vende os animais mais leves para poder aí se livrar um pouco desses custos, né, dessa alimentação constante dos animais na granja? Ou isso vai prejudicar ainda mais lá na frente os preços, vai puxar mais ainda para baixo? O que a gente pode esperar desse cenário? Nós não podemos aumentar a oferta de suíno nesse momento. O ideal é não estocar e ir vendendo conforme a possibilidade, vender o que puder, infelizmente com preços abaixo do custo de produção. Agora, se ele optar por vender também animais leves, nós vamos ter uma duplicidade na oferta e isso vai pressionar o mercado mais para baixo ainda. A preocupação do produtor nesse momento é a questão do fluxo de caixa. Ele está ficando descapitalizado e isso leva, logicamente, a medidas drásticas. Se o fluxo, por isso que eu disse no início, se isso perdurar por algumas semanas, provavelmente esse efeito de duplicidade na oferta vai ocorrer, porque ele vai ter que fazer uma conta pura e nua, né, e crua. Ou seja, entre o preço do milho, transformar o milho na barriga do suíno com esse preço do suíno, não compensa hipótese alguma. Então, o momento é muito delicado. E também o mercado de exportação já está puxando o que ele poderia puxar, né? Nós temos aí mercados da China comprando, mas nós temos também grandes competidores em relação ao mercado externo, que é o caso da Alemanha, né? Que nós não podemos perder também a nossa quantidade de exportação para o Mercosul, que é o mercado estratégico nesse momento. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Porque então a gente ou fica aí alimentando esses animais e tendo aí essa pressão por esses custos de produção
né, com essa ração cara que a gente está vendo, ou vende os animais mais leves e aí ali para frente a gente vai ter uma pressão de baixa no preço ainda maior do que a gente vê hoje, correto? Correto. O ideal é ir vendendo. O que ele tem programado para vender na semana, ir vendendo. Por que que eu digo ir vendendo? Porque a gente tem uma pesquisa aqui muito bem trabalhada, que a gente observa que os frigoríficos estão conseguindo abater cheio, ou seja, a capacidade que ele tem autorizada pelo Ministério, ele está conseguindo abater. Então, pelo menos isso é uma notícia boa. Está conseguindo escoar, entretanto, em preços baixos. Se o mercado começar a melhorar em função da aproximação dos meses com temperatura com maior frio, a tendência é aumentar um pouco o consumo. Claro que nós estamos dependendo muito da questão macroeconômica, com a questão emergencial, ter dinheiro no mercado. Essas melhorias que ocorreram esses últimos 7 dias, de ter venda, abertura de mercado, abertura de lojas, começa a circular dinheiro na praça. E a gente sempre fala aquela expressão, né, Letícia? Renda significa consumidor buscando proteína animal. E comida não é algo facultativo, né? Não é uma coisa que você pode escolher deixar de comprar se você tem ali o dinheiro na mão. A primeira coisa que o cidadão faz é ir fazer a compra do mês, é comprar o alimento, né, Ferreira? Exatamente. É prioridade, né? Então, por isso que ainda, apesar de todos os números negativos, a gente acredita que ali na frente a situação vai reverter, porque tem um ditado popular, né? Não há crise que perdura por muito tempo, né? Nós já estamos aí indo para o 5º mês com uma defasagem muito grande de rentabilidade, inclusive para o suinocultor 2021 não começou ainda em termos de rentabilidade. Certo, Ferreira, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, bom trabalho a todos e uma boa tarde. Estivemos aqui, portanto, com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, trazendo detalhes de como anda o mercado da suinocultura paulista. Segundo ele, é o 5º mês seguido em que o setor vem enfrentando uma defasagem de preços e com a pressão adicional dos custos de produção. De acordo com o Valdomiro Ferreira, hoje a gente tem aí o preço do quilo do suíno vivo no mercado independente cotado a R$ 6,40, uma perda, então, frente aos custos de produção de R$ 325 por animal vendido. Segundo o Valdomiro Ferreira, a relação de troca com a saca de milho, uma arroba suína, deveria, né, num cenário ideal, comprar 2,5 sacas de milho. Hoje, com o preço que a gente tem da arroba suína e com o preço que a gente tem na saca de milho, essa relação de troca está em 1,14, muito distante da ideal. Segundo Ferreira, ao invés desse preço que a gente tem hoje de R$ 6,40 o quilo, para conseguir cobrir os custos de produção, o suíno vivo deveria ser vendido no mínimo a R$ 14 o quilo, ou seja, mais do que o dobro do preço que a gente vê hoje. Então, o suinocultor paulista já trabalhando no prejuízo e, segundo Valdomiro Ferreira, agora é o momento, então, do suinocultor colocar as contas na ponta do lápis, ver o que é melhor fazer. Então, continuar alimentando esses animais na granja, né, com essa ração, né, milho e farelo de soja a preço de ouro e vendendo a preços baixos o suíno, então, no mercado, ou vender esses animais mais leves, mas aí, ali para frente, ter uma consequência de ter mais carne ofertada no mercado e haver uma pressão ainda mais baixista de preços. Então, segundo Ferreira, a questão é ir vendendo na mesma média, né, que o suinocultor costuma vender, já que, segundo Ferreira, também há informações de que os frigoríficos estão abatendo em ritmo normal. O problema é os preços baixos praticados no mercado interno, né, a população descapitalizada, então essa mercadoria com uma dificuldade de ter um reajuste de preço. As exportações seguem muito bem, mas já escoam, já puxam um volume que está ali na capacidade máxima. Então, não há mais como escoar esse excedente que está aqui no mercado interno. A questão é esperar essa demanda interna melhorar.
Antes de ir embora, eu queria deixar um convite a todos vocês. Você está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas? Dá uma passadinha no nosso canal no YouTube também, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreve por lá, deixa o sininho, ative o sininho, né, para receber as notificações. E aí você vai saber sempre que tiver vídeo novo no canal. Deixa o seu like também nos nossos vídeos. Nós estamos também presentes em outras plataformas de redes sociais, no Twitter, @Notiagre, no Instagram, @Notícias Agrícolas e no Facebook, Notícias Agrícolas. Nos acompanhe por lá e continue sendo, o produtor rural mais bem informado.